Eu não gosto muito de fazer comparações, mas hoje eu vou fazer. Eu estava lembrando de uns vídeos que eu assisti, acho que foi no Instagram e também no TikTok, de pessoas a reclamarem do estado das estradas, principalmente para fazer viagens interprovinciais. E estradas, claro, que estão em péssimas condições, não há iluminação e o pior, que não tem sequer um posto médico, não tem um centro para primeiros socorros, polícia, tudo o que é necessário nesse tipo de viagens, claro, porque coisas acontecem. Não tem nada disso. Mas o pior é que tanta gente a morrer no mesmo ponto e o governo não faz absolutamente nada. E a razão que essa comparação, a razão, deixa-me dizer, da comparação que eu vou fazer agora é porque eu fui hoje a um hospital. Eu vivo na África do Sul e esse hospital fica em Joanesburgo, no Soweto. E alguns familiares do meu esposo tiveram envolvidos em um acidente gravíssimo a semana passada. A estrada estava molhada, o condutor perdeu o controle, capotou várias vezes e foi um milagre que os quatro naquele carro sobreviveram. Dois ficaram hospitalizados e há sobre estado gravíssimo nos cuidados intensivos e os outros não assim tão grave. Mas pronto, eu sabia que era um hospital público onde eles foram transferidos, mas quando eu cheguei lá, eu não estava à espera de ver o que eu vi, ok? Principalmente pelo hospital ser no Soweto. Aquele hospital, só para ser específica, acidentes gravíssimos de aviação, não é? Pacientes que precisam de operação e de cuidados intensivos e tudo isso são transferidos para lá pelo governo. O tratamento todo é público. Isso faz parte do que chamam aqui de Road Recovery Fund. E deixa eu dizer o que isso é. Faz parte do que tu recebes por ser sul-africano, porque tu pagas taxas. Então, as taxas são usadas não é para ficar a desenvolver, claro, o país e as melhorias e tudo isso. Então, as taxas para a estrada, elas são divididas da seguinte maneira: uma porção vai para arranjar estradas, fazer novas estradas, melhorar e tudo isso. E a outra vai para esse Road Accident Fund. Quando tu tens um acidente aqui na África do Sul, tu és sul-africano, tens um acidente de aviação, esse Road Accidents Fund, esse departamento, entra em contato contigo para tu submeteres uma papelada sobre como foi o acidente. Eles depois fazem uma investigação. Se eles verem que a culpa não foi tua, em termos de que tu não estavas bêbado, o teu carro está a cumprir com todas as regras, a licença estava em dia, as coisas estavam em dia, realmente perdeste o controle, a estrada aí que não estava boa, alguma coisa assim. Quando isso acontece, o que é que eles fazem? Assim como fizeram com esse pessoal, pagam pelo hospital e depois de um tempo eles dão-te uma compensação. E essa compensação normalmente é de milhões. Há pessoas que ficam ricas depois disso. E a minha comparação vem daí. Não existe o governo perfeito, eu sei disso. O governo sul-africano também é extremamente corrupto, eu sei disso. Tu vês constantemente, se ficares atento às notícias, vais ver caso atrás caso atrás caso de corrupção. Mas mesmo assim, tu ainda tens tanta coisa que funciona, tanta coisa que beneficia o povo. Quantas pessoas já perderam a vida em Angola por acidentes de aviação, que a culpa era o estado das estradas, má iluminação, tudo isso e acabam por morrer porque nem têm um hospital em condições para eles depois serem transferidos. Se têm que ser transferidos para um hospital privado, não conseguem pagar, os públicos não têm condições. Pessoal, o estado desse hospital. Esse hospital, eu quando entrei, eu não estava a acreditar que aquele era um hospital do governo. Eles são top, eles são melhores do que vários hospitais privados que eu já vi na minha vida. E tudo limpinho, todo mundo bem educado, desde as enfermeiras aos médicos, era equipamentos de alta tecnologia. Tu conseguias ver que. Ai meu Deus, fiquei frustrada. Olhei para aquilo. Olha, eu não sou muito de ficar a sentir inveja ou ficar a fazer comparação, mas eu não vou mentir. Eu quando entrei naquele hospital e eu quando vi a qualidade daquele hospital e quando vi que essas pessoas que aconteceu-lhes uma desgraça tinham pelo menos esse peso fora dos seus ombros, onde não tinham que se preocupar sobre pagar o hospital, ser transferidos para um outro país e tudo isso, e ainda, se tudo estiver em ordem, têm a chance de ser compensadas por isso. Fiquei super frustrada. Fiquei super frustrada com a condição do nosso país, que também é um país africano, é um país que é muito mais rico do que a África do Sul e o nosso povo merece melhor.
Os sul-africanos têm muitos benefícios, muito mais do que muita gente imagina. Eu creio que não existe país em África que dá tantos benefícios aos seus cidadãos, assim como a África do Sul dá. E provavelmente é por isso que eles ficam a lutar, unhas e dentes, a dizer que não querem outras pessoas aqui, porque eles não querem perder esses benefícios. Não estou de acordo, essa é conversa para outro dia, mas tu quando vives aqui, principalmente quando tu lidas com sul-africanos, tu começas a ver o que é ter um país que cuida do seu povo, mesmo sendo corrupto. Tipo, meu Deus, eles não roubam 100, eles roubam 60 e os 40 que eles usam já dá para fazer muita coisa. Se o governo tivesse que pagar aos cidadãos, perdão, por todo o acidente de aviação que acontece por causa de estradas que não estão boas, por causa da má iluminação e tudo isso, eles iam gastar tanto dinheiro que eventualmente iria ficar muito mais barato arranjar essas estradas. A coisa sobre o sul-africano é que eles entendem o valor das taxas que eles pagam. Quando eles vão reclamar pelos seus direitos, eles sabem que não estão a pedir favor, é direito deles. Eu às vezes acho que nós esquecemos quais são os nossos direitos. Quando estamos a lidar com serviços públicos, onde o trabalho deles é servir o povo, ainda vamos como se estivéssemos a pedir favor, esquecendo que é um direito nosso. Será que isso não está a ser ensinado nas escolas propositamente? Será que, epá, eu não sei o que está a acontecer. Mas dói ver pessoas como eu, ok? A saírem da Angola, a contribuírem para desenvolver outros países, porque sinceramente ficaram cansadas de tentar fazer uma mudança no céu. Eu estou sempre em Angola e eu estou envolvida em coisas que as pessoas nem imaginam, sempre acreditando que nós podemos sim ter um país melhor. Mas a minha maior esperança, melhor dizendo, é que o coração, o coração muda, que nós tenhamos um governo que tenha empatia do seu povo. Às vezes parece que temos um governo que tem raiva do seu povo, que tenha empatia com o seu povo. Não tem que resolver todos os problemas, nenhum governo no mundo conseguiu fazer isso, mas existem muitos problemas que não são resolvidos, parece mesmo por maldade pura. Isso dói. Yeah, esse é o meu desabafo.